Olá, pessoal. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre calibres das armas de fogo. É um sistema bastante curioso, porque muita gente desconhece, muita gente não tem absolutamente a mínima noção e acaba falando muita besteira por aí. Em especial, órgãos de imprensa com tudo. Eu já vi, na minha vida profissional, muito advogado, muito juiz, muito promotor, inclusive delegados de polícia, dando conceituações a respeito de armamento, de munição, e dando a indicação não verdadeira do que aquela arma representava, do que aquela munição representava. Hoje a gente vai tentar desmistificar esse aspecto da munição da balística forense. A primeira grande confusão que é causada é o sistema de medição do calibre. E hoje é utilizado 3 sistemas: o americano, o britânico e o europeu. O americano ele utiliza na medição do calibre o centésimo de polegada. O inglês usa o milésimo de polegada. E o europeu usa milímetro. Muitas vezes, calibres semelhantes ou idênticos, eles têm nomes diferentes, e esses nomes diferentes acabam gerando confusão, inclusive de achar que um calibre é mais potente que o outro, menos potente, ou até mesmo colocando ele como de uso restrito ou não. Por isso que nós falamos que existem famílias de calibre. Por que famílias de calibre? Elas podem estar em sistemas métricos diferentes, mas representam a mesma coisa, ou são primos, se não são irmãos, eles são primos, eles são aproximados. Só para poder ilustrar a nossa conversa de uma maneira melhor, para vocês entenderem o que é família de calibres. Sabe aquela espingarda de chumbo que você brincava em parque de diversões, que você usava, quebrava, punha um chumbinho, armava de novo e fazia alvo em latinha? Aquele ali, o Diabolô, ele tem um calibre 5.5. Por incrível que possa parecer, é o mesmo calibre de um AR-15. É obviamente que a espingarda de chumbo não é arma de fogo, a propulsão é feita por ar comprimido, o AR-15 é por propelente, mas para vocês verem a variação, que muitas vezes nós ouvimos na imprensa que o AR-15 é uma arma de guerra, uma arma de calibre de arma de guerra, e quando eu falo calibre de arma de guerra, é o mesmo calibre do que você brincava no parque de diversões. Tendo que essa conceituação ela entrou num aspecto de mídia muito forte, da força do que tinha que falar da mídia para dar um impacto maior, e às vezes ela não reflete a realidade do calibre. É importante saber porque, dependendo do sistema métrico utilizado, nós temos um calibre, podemos ter uma munição, por exemplo, um 762, e essa munição, apesar de ser uma munição 762, ela não pode ser não compatível com uma arma do mesmo calibre. Por exemplo, se você pegar uma K-47 e pegar um fuzil FAL, a munição da K-47 ela não vai ser compatível com a munição do FAL, e principalmente o inverso. Se você pegar uma munição de um 38 e de uma 357, a medida no paquímetro é a mesma, mas o cartucho do 357 não vai entrar no 38, o inverso consegue, mas o cartucho do revólver 357 não vai entrar no 38, apesar de ser o mesmo calibre. Por isso é importante que já aconteceu em processo que nós atuamos, do armamento apreendido, falarem que era eficaz e foi efetuado disparos de arma de fogo, e a munição não ser compatível, apesar de ser do mesmo calibre, ela não ser compatível com aquele armamento. E havia a afirmação que a pessoa efetuou disparos com uma arma que não conseguiria efetuar disparo com aquele tipo de munição. Só para vocês terem uma ideia, vamos falar da família do calibre .38. O que nós podemos colocar como calibre .38? O próprio 38 SPL, a 380, a .380 ACP, o 357, que o pessoal fala Magnum, e o detalhe, Magnum é tipo de munição, não é tipo de armamento. Muita gente acaba se errando na nomenclatura, falando um revólver Magnum 357, não é tipo de munição. E a 9mm. Elas são, se você pegar a medição no paquímetro, elas têm exatamente a mesma medida. O que vai mudar é a carga de propelente. Por exemplo, o 38 ele vai ter uma potência em joule na boca do cano superior a 380 CP. A 9mm vai ter uma potência superior à do 380 e do 9mm, e do 38. Então, isso é importante porque muitas vezes, quando existe uma acusação contra uma pessoa, em especial quando age em legítima defesa, existe aquela questão do poder de parada, do stopping power que a gente comentou nos vídeos anteriores, que é pelo tipo de quantidade, fala que é
um calibre extremamente potente, é um calibre mágico que coloca a pessoa fora de combate, faz um impacto imediato, e essa informação não existe. E às vezes, pela informação que você possui do tipo de munição que foi utilizada, você pode melhor estruturar sua tese defensiva. Outro ponto que você deve observar no laudo é o peso que o projétil tem. Por exemplo, dando o peso do 38. Uma 380 vai pesar muito menos que um projétil de 38, como vai pesar muito menos que um projétil de 9mm, perdão. O que você vai aferir com isso? A questão da precisão dos disparos. Quanto mais leve for o projétil, mais sujeito a erro ele tem. Porque, sendo mais leve, o vento, pressão atmosférica, validade do propelente, do impulsionador, pode afetar diretamente o alvo, afetar diretamente os tiros que a pessoa recebeu. Então, quando fala que foi um tiro preciso, você começa a analisar essa questão, a distância do disparo, as condições do tempo, a condição do tempo que tem essa munição, para você fazer a avaliação se realmente a pessoa tirou em cima da outra com o objetivo de matar ou não. Eu tive um caso interessante numa cidade bem lá na divisa com o Mato Grosso, que a pessoa estava sendo acusada de tiro de precisão com o calibre 22 LR, que é pequenininho e que de pouquíssima, muito leve, e pouquíssima carga de propelente. Disparo de precisão de 300 metros, que era praticamente impossível um atirador poder efetuar um disparo, ainda assim, em cima de uma embarcação no meio de um rio. Então, essas informações são importantes para você chamar o perito para ser ouvido e fazer essa confrontação nas inquirições que o advogado tem direito. Uma dica importante para você, advogado criminalista, que é atuante. A lei, a norma administrativa que regulava a lei, que é uma norma penal em branco heterogênea, ou seja, havia uma norma administrativa que complementava a lei. Essa norma administrativa, ela falava que menos de 400 joules era de uso permitido, acima de 400 joules era de uso restrito. Nunca falou em calibre. Isso é um erro constante que existe. Falam de arma de calibre restrito, calibre permitido, quando na verdade não é calibre. Na verdade é potência em joules. Houve uma alteração nessa norma administrativa, a quantidade de joules foi significativamente aumentada. Hoje, armas que possuem potência superior a esses 400 joules, elas são de uso permitido. Por exemplo, a 9mm, a 357, a .40, a 10mm, 44, .44, .45, todas essas armas hoje são de uso permitido, porque a força em joules dela permite que a pessoa possa, não é o de uso restrito das forças de segurança ou das forças armadas. Isso reflete o quê na sua advocacia? Que, como a lei posterior, a norma administrativa que regula posterior, ela aumentou a possibilidade de uso permitido, calibre de uso permitido, força de uso permitido, cabe revisões criminais para aquele seu cliente que foi preso com uma arma 9mm, com uma 44, com uma .40, esses calibres que eu citei, caberia ter uma revisão criminal para fazer a adequação da pena de acordo com a lei, que uma pena seria sensivelmente mais branda comparado ao do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Bom, amigos, a ideia que nós queremos passar aqui é para vocês conhecerem melhor que é a famílias de calibres, que apenas muda o nome, como dei o exemplo para vocês anteriormente. Isso é bastante importante. Já tive caso que a arma era de um calibre, como comentei para vocês, a munição de outro calibre, que falaram que eram compatíveis, e eram completamente incompatíveis, ou seja, a pessoa não poderia ter praticado o crime que ela foi atribuído a ela por conta desse detalhamento do laudo. Por isso a importância de vocês conhecerem com mais profundidade o armamento, calibres e famílias de calibres. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Mas, principalmente, transforme conhecimento em justiça.